Um outro dado importante, interessante, que é feito na leitura dos dois, na fala dos dois, mas vem muito forte na fala do João Vacari Neto, é que quando começam as condenações relacionadas ao PT e a dirigentes do PT, já no mensalão, ele fala que ali já tinha um contexto relacionado a uma alteração política do país, só que eles não conseguiram ter a capacidade de fazer essa leitura. E era muito claro que esse caminho seguia rumo ao presidente Lula e à ex-presidente Dilma. E quando acertam a imagem desses dois, a alteração no contexto do país político e econômico fica muito maior. É interessante também a leitura que ele faz de um paralelo da situação econômica do país linkado ao mundo, no mesmo período em que há essas condenações e há essa desconstrução da imagem do PT nacional, a imagem pública do PT. Ele fala do patamar que o Brasil chegou quando começa o pré-sal, a importância, a expectativa do Brasil em relação à questão do petróleo. Entra num seleto grupo mundial e o mundo se mobiliza, o capital muito em torno disso, as guerras se mobilizam em torno dessa questão do petróleo. É a leitura que ele vai fazendo, que foi feita ontem, né? E aí, na sequência, ele fala, quando há toda uma alteração dessa questão da política, o Brasil apontava para uma industrialização, para ocupar um outro espaço na economia mundial e um espaço também que vinha por meio de alterações na política que valorizavam, por exemplo, a educação. Porque você lembra daquela legislação que linkava o uso, acho que de 30%, eu nem lembro o percentual direito, mas do pré-sal relacionada para ser investimento na educação. Então, ele cita que uma das primeiras coisas que foi, quando Temer assume, né, que é a retirada do PT do poder, o impeachment da Dilma, é essa legislação relacionada a investimento dessa expectativa de um outro ponto econômico do Brasil, a partir do petróleo, na educação, né? Há essa alteração, como também há um processo de desindustrialização, um enfraquecimento do Brasil em relação a essa questão da indústria e um fortalecimento do Brasil no seu patamar que já estava, né, que é relacionado a commodities, ao agro, né? Um patamar de um país que não tem um nível para ficar entre as nações industrializadas, porque é o grande potencial econômico das grandes nações, né? Então, ele faz toda uma leitura de paralelo nesse momento político, né, de conflito no país e dessas alterações no ponto de vista da estrutura, da governança, né, da inclusão, por meio da educação, da valorização da educação no país e também da economia, fazendo links com a economia mundial. É uma leitura interessante, eu não sei se está disponível em algum lugar de link, até perguntei aqui, mas é a leitura que eles fazem, né, a respeito desse momento, que era um momento também, nós entendemos que era um momento político. Ele disse que em determinado momento, na cadeia, ele fala que dividiu o céu por um ano, mais ou menos, com o dilúvio, né? E ele disse que havia uma pressão muito grande pelas famosas delações premiadas. E tinha uma figura lá, acho que era o Youssef, que ele cita, que ele tinha uma espécie de contrato, né, com o Ministério Público, ele tinha um percentual das pessoas que ele conseguisse convencer para ter delação premiada, então ele ganhava também um percentual de abono, digamos assim, né, na sentença, nas condenações dele. E ele tentou convencer o Vacari Neto, disse, olha, Vacari, eu já estou somando aqui, sua condenação vai chegar a 250 anos. Aí ele disse, tudo bem, eu vou viver essa encarnação e as próximas 2 para pagar. Mas ele disse que não ia confessar algo que ele não tinha feito e que não há nada de provas contra ele. Essa é a fala do Vacari Neto. Estou reproduzindo o que ele expôs lá ontem para essa plenária, né? E acaba que ele disse que a última vez que ele somou chegava a 90 e poucos anos, e agora são 47 processos que caíram, né? Caíram em função de falta de provas. Outro dado é que ele fala que a estrutura do partido, o próprio partido, ele nunca foi abandonado, assim, nem moralmente. As pessoas, um advogado ia só para perguntar como eu estava, né? Quando ele teve o regime fechado, a família passou por todo esse processo também. E falou sem drama, né? Falou na perspectiva de relato mesmo. Eu achei interessante. A fala dos dois é diferente porque o Delúbio é muito mais aproximado de um sindicalista, alguém que está em cima de um alto-falante, fala alto, esbraveja, né? O Vacari Neto tem uma fala mais metódica, mais organizada, e talvez por isso traga todos esses ingredientes da leitura desse contexto
na perspectiva dele, né, do campo político e econômico do Brasil e do mundo, relacionada a esses dois processos que, de fato, alteraram a política no país, né? A condição política, a relação com o público, e ainda não mudou, né? Que eles mesmos colocam em algum momento por que Manaus, que já foi progressista, hoje vota da maneira que vota, né? É um dado interessante.